Chegamos no episódio 3 da segunda temporada de The Last of Us, uma das séries de maior sucesso da Max e que deixou todo mundo chocado na semana passada com o segundo episódio da temporada. Mas depois daquele episódio estrondoso, é claro que viria a calmaria, um respiro tanto para os personagens quanto para a gente que estava assistindo. Eu sei que esse episódio 3 dividiu opiniões, e é dele que a gente vai falar nesse vídeo aqui. Eu vou contar tudo o que eu achei, claro, esse vídeo aqui contém spoilers. Mas antes, se você não é inscrito no meu canal, por favor se inscreva, eu falo muito sobre filmes, sobre série, e tô fazendo uma cobertura completa sobre The Last of Us aqui no canal. Aproveita e deixa o like que me ajuda bastante também. Como eu falei no meu vídeo anterior, analisando o episódio 2, The Last of Us talvez seja uma das adaptações mais difíceis já feitas. Isso porque ela tem como base um jogo de muito sucesso e bastante consolidado, com uma legião de fãs fervorosos e muito, mas muito exigentes. E mais uma vez eu preciso falar sobre a expectativa que colocamos em adaptações como essa. Essa é uma adaptação da história de The Last of Us, não um cosplay do jogo e tampouco uma cópia fiel. Eles não vão refazer cena por cena do game, e sim ver o que faz sentido estar ou não na série. Afinal, são propostas, mídias e públicos diferentes. Eu sei que você que jogou o jogo quer que a série seja tão fiel e emocionante quanto a história que você conheceu, mas você precisa entender que a série também precisa suprir aqueles que não conheciam a história ainda. Nem tudo que foi usado no jogo vai funcionar na série. E lembrando que o criador do jogo, o Neil Druckmann, participa de todo o processo criativo da série, o que indica que muita coisa que está sendo mostrado se passa por ele também. Mas assim, eu entendo a frustração de quem queria ver uma adaptação ainda mais fiel ao jogo. Tem coisas que eu também prefiro no game, mas a série está longe de ser ruim e acredito que ela funciona muito bem e independente do jogo. Falo isso porque esse episódio 3 em específico está sendo bastante criticado, principalmente lá no Twitter. E eu honestamente gostei bastante desse episódio e vou falar aqui o porquê eu gostei dele. Bom, o episódio se chama O Caminho e é dirigido pelo Peter Hoare, que já havia dirigido também o episódio 3 da primeira temporada, que é o episódio do Bill e do Frank. Mas além desse, ele também já teve vários outros trabalhos, como em Umbrella Academy, Demolidor e uma minissérie LGBTQIAP+, que eu gosto muito, que se chama It's a Sin. E talvez isso explique o fato de terem chamado esse diretor para dirigir o episódio do Bill e do Frank e também dirigir esse episódio 3 da segunda temporada. Porém, talvez esse tenha sido o ponto fraco nesse episódio, mas eu vou falar disso melhor mais pra frente. Bom, nesse episódio é explorado as consequências dos eventos do episódio anterior. Jackson é atacada por um número absurdo de infectados que não só conseguem entrar na cidade, como também causam a morte de dezenas de habitantes. Além disso, causando também uma destruição absurda no lugar que demora meses para ser consertado. E além de tudo isso, tem um membro muito importante do grupo que acabou sendo brutalmente assassinado por outras pessoas. Eu tô falando, claro, do Joel, que acabou sendo morto pela Abby por vingança, justamente por ter matado seu pai naquela chacina no hospital. Então a cidade tá de luto e eu acho que o episódio trabalha isso muito bem. Os corpos são colocados em uma sala e o destaque fica pro Joel, que sabemos que é ele justamente pelo seu relógio, que é um elemento muito importante nessa história desde o primeiro episódio lá da primeira temporada. Quem se despede dele é o seu irmão, o Tommy, que diferente do jogo, ele é muito mais ponderado, mais calmo e também mais emotivo. Então 3 meses se passam, Jackson é colocada de pé de novo e as pessoas tentam seguir em frente. Menos, claro, a Ellie, que viu o cara que ela mais amava no mundo morrer brutalmente na sua frente. Ela ficou internada no hospital da cidade por todo esse tempo para se recuperar do trauma que sofreu. E uma coisa que eu tenho gostado muito nessa adaptação é como eles dão valor ao psicológico dos personagens. Na cidade tem uma psicóloga, que é a Gale, e é verdade que já é uma mulher idosa e cansada da profissão, que recebe bebidas e maconha como pagamento da terapia, mas ainda assim ela é muito importante e crucial na cidade. E vemos tudo isso numa conversa que ela tem com o Tommy, em que ela diz que trabalhou muito nesses últimos 3 meses atendendo a todos que sofreram uma perda
com o que aconteceu. E dentre essas pessoas está a Ellie, que ficou internada muito também para não ir atrás de quem fez aquilo com o Joel. A Ellie é impulsiva e tem uma personalidade muito parecida com a do Joel. E todos sabiam que se soltassem ela atravessaria o portão de Jackson o mais rápido possível. Então ela foi mantida ali e eventualmente consultada pela Gale. Mas 3 meses se passam e a Gale percebe que não há nada mais para se fazer. Ela sabe que a Ellie não está curada, que ela está mentindo na verdade, que o seu luto e raiva não foram embora. Mas claro que não faz sentido nenhum manter ela ali para sempre. E quando a Ellie sai do hospital, eu acho que é o meu momento favorito no episódio. Tudo ali é muito sutil, mas você consegue reparar quem é a Ellie de verdade ali. No olhar dela, dá pra ver que ela não superou nada daquilo e que agora ela quer vingança. Isso, claro, é mais um ponto positivo para a atuação brilhante da Bella Ramsey, que apesar das críticas, na minha visão, ela é extraordinária. E bom, a partir disso, o luto é totalmente explorado de diversas formas. No seu primeiro momento, sozinha com as coisas do Joel, a Ellie desaba. Ela passa pelo seu relógio, encontra a arma dele, mas cai no choro mesmo quando vê as roupas dele. Isso é muito comum quando você perde alguém. Quem já passou por isso sabe que o momento mais delicado é quando você encontra as roupas que a pessoa usava. Mas esse momento é interrompido com a chegada da Dina. A Ellie, que quer demonstrar ser durona o tempo todo, precisa interromper o choro para não ser vista daquela forma. E nessa conversa das duas, a Dina revela que sabe o nome das pessoas responsáveis pela morte de Joel e qual grupo eles pertencem. O grupo que ela está falando é dos Lobos, e eu vou explicar aqui rapidamente quem são eles. Os Lobos são um grupo que surgiu como oposição ao Fedra, que é basicamente aquele exército que domina toda a região de Boston lá na primeira temporada. Assim como os Vagalumes, os Lobos se revoltaram contra a escassez de comida e também a violência e se organizaram para derrubá-los. E a Abby e o seu grupo fazem parte dessa organização. E eu acredito que em algum flashback vamos descobrir como a Abby foi parar lá no grupo dos Lobos. Mas por hora é isso que a gente precisa saber sobre eles. E agora voltando lá para a conversa das duas, a Dina fala que não disse sobre isso antes porque sabia que a Ellie sairia correndo atrás deles e isso não seria nada inteligente. Ela também fala que não foi só a Ellie que perdeu alguém que amava. Todos ali em Jackson estavam de luto. E é muito sobre como não tratar os problemas da protagonista como os únicos problemas do planeta. Eu gosto muito disso, como colocam os personagens principais nessa posição de que, meu filho, não é só você que tá sofrendo. Não foi só você que perdeu alguém, sabe? E eu também fiquei me perguntando nessa cena sobre os familiares da Dina. Será que ela não perdeu ninguém? Será que ela não tem ninguém? Uma família? Enfim, alguém que sente falta dela? Falo isso porque, basicamente, quando ela sai numa missão suicida com a Ellie, ninguém parece sentir falta dela. Além, claro, do Jess, que provavelmente vai procurá-la depois. E falando do Jess, ele também tenta ser esse lado mais racional da Ellie. Enquanto eles estão treinando ali, ele diz pra ela escrever uma carta pra falar lá no conselho. Porque sabe que se ela disser tudo o que pensa, só vai piorar as coisas. Isso tudo é porque a Ellie tá com os nervos à flor da pele, ela quer buscar vingança, ela tá com muito ódio e, enfim, ela vai fazer de tudo para conseguir o que ela quer. E isso só pode atrapalhar quando ela precisa da opinião e da ajuda de outras pessoas. E é aí que temos a cena lá do conselho, e isso achei um grande elemento na série. Existem reuniões ali para decidirem as coisas em Jackson. Tem os mediadores, e dentre eles estão a Maria e o Tommy, e as pessoas que votam sobre as decisões que vão ser tomadas ali na cidade. E a reunião da vez é sobre escalar 16 pessoas da cidade para irem atrás do grupo que matou o Joel e fazer justiça. O Joel era muito importante na cidade, além de fazer parte do conselho, ele resolvia diversas coisas importantes na cidade. Mas, ao mesmo tempo, enviar 16 homens para uma missão que não sabem se vão voltar pode ser algo muito doloroso para quem perdeu tanta gente. E essa cena eu achei tão bem dirigida, com diálogos muito bem colocados, mostrando diferentes pontos dessa discussão. É claro que quando você olha pelo bem da cidade, não faz sentido nenhum mandar esses homens. Mas também existe o fato de que esse grupo pode acabar voltando. Ao mesmo tempo que se fosse uma outra pessoa que tivesse morrido, talvez o Joel teria ido se vingar dela também. E o discurso da Ellie eu achei muito bom. Mesmo ela mentindo que tudo aquilo não passa de uma vingança, quando na verdade só se trata de uma vingança. Porém, nada daquilo adiantou, pois os votos foram contra essa missão. E a Ellie sabe que vai precisar partir sozinha a partir de agora. Mais pra frente ela vai descobrir que não vai ser sozinha porque ela vai poder contar com a Dina. E também com o Seth. O Seth é aquele homem que brigou com elas lá na festa do Réveillon, depois das duas terem se beijado. Assim como a Ellie, ele acha que o certo a se fazer é dar o troco ao grupo que matou o Joel e ajuda elas a saírem da cidade escondidas. Não sei se a escolha
do Seth para ajudar elas foi a melhor escolha, pois qual é a mensagem que eles querem passar de um homofóbico ajudando duas garotas em uma missão quase que suicida? Porque ele sabe que a probabilidade delas voltarem vivas para Jackson é muito baixa. Bom, acho que de certa forma eles quiseram mostrar a redenção desse personagem. O fato é que a Ellie e a Dina partem para sua jornada exatamente como lá na primeira temporada, só que com a Ellie e o Joel. No caminho, elas passam pelo cemitério daquelas pessoas e a Ellie tem o seu momento final ali com o Joel. E olha, eu não canso de ficar deslumbrado com a adaptação da cidade nessa série. É impressionante como não só ficou fiel ao jogo, como também tudo ali é muito bem feito e muito real. A direção de arte dessa série é magnífica. No caminho, as duas dormem em uma barraca e a tão aguardada cena íntima das duas vai ficar pra frente na história. E talvez esse seja o ponto fraco nesse episódio, ainda mais se tratando de um diretor que dirige muito bem esses romances LGBTs. Aqui eu sinto que foi um pouco mais fraco. Só que, como eu falei, esse momento íntimo das duas pode ficar mais pra frente, porque um crítico que já assistiu toda a temporada relatou que a cena das duas vai ser bastante intensa e que provavelmente vai ocorrer aí mais pra frente na história. E você que não jogou o jogo, talvez não saiba, mas na história do jogo, as duas desenvolvem um romance ali, e a cena de sexo delas é muito marcante. Por isso, há uma certa expectativa que isso aconteça na série. E só lembrando que aquela cena também muito marcante no jogo, que as duas fumam maconha e ficam juntas lá naquele abrigo do Eugene, não vai acontecer. Mas nessa cena da barraca, a gente descobre algumas coisas. Uma delas é que a Dina voltou pro Jesse e as duas falam como ele é triste. A Dina fala, inclusive, que espera que essa tristeza dele não seja por causa dela. E a outra coisa é que claramente a Dina tá afim da Ellie, mas a Ellie não se deu conta disso ainda. Ela volta lá naquele momento do beijo delas e pergunta se foi bom. E também fala que, diferente da Ellie, ela não é lésbica, mas pode ter deixado no ar aí que ela possa ser bissexual. Enfim, ainda não rolou esse momento que elas vão ficar, mas confesso que prefiro que seja no episódio seguinte ou mais pra frente, por exemplo, e não no episódio do luto da Ellie. E bom, depois disso, no dia seguinte, temos a cena que elas encontram um grupo de pessoas mortas na floresta. Esse grupo já tinha sido mostrado lá no começo do episódio e descobrimos que até aquela garotinha acabou morrendo. E quem é esse grupo? Bom, se trata dos Cicatrizes. Assim como os Lobos, os Cicatrizes são um grupo que se desvencilharam do Fedra e adotaram um comportamento mais primitivo. E eles também são chamados de Serafitas e seguem os ensinamentos de uma profetisa que morreu há cerca de 10 anos. Eles eram considerados um grupo pacífico até, mas com a morte da profetisa passou a se tornar um grupo muito mais violento. E o lance é que eles são inimigos dos Lobos e os dois grupos vivem em guerra. E aquele massacre ali que as duas encontram, com certeza, foi causado pelos Lobos. Os Cicatrizes têm um papel bem importante no segundo jogo e eu tô curioso para ver como eles vão ser retratados aqui na série. E bom, o episódio termina com a Dina e a Ellie chegando em Seattle, onde está o grupo dos Lobos e a Abby também. Termina inclusive com a cena dos Lobos marchando ali nas ruas, o que significa que os infectados podem perder espaço na trama para agora os conflitos acontecerem entre os humanos. Entre os humanos vivos, na verdade, né? Eu particularmente gostei desse episódio, acho que era necessário esse episódio mais calmo depois de tudo que aconteceu. E o fato de trabalharem o luto e a perda desses personagens deixa tudo muito mais humano e profundo. Sinal que os personagens são multidimensionais e têm diversas camadas, e eu particularmente gosto muito disso. Claro que esse ódio da Ellie vai ser trabalhado melhor na medida que ela vai atrás da Abby. Isso vai ser explorado, gente. Podem ficar tranquilos. Eu vi muita gente falando que não transmitiu muito esse ódio da Abby, e eu acho que foi tudo muito sutil. A gente olha pra ela e percebe que ela tá muito irritada, muito incomodada com tudo que aconteceu. Também vi uma galera falando que ela não sofreu luto suficiente pelo Joel. E, gente, eu acho que sofreu muito. Tem várias cenas dela que ela tá mal. Tem a cena dela que ela encontra as roupas do Joel, ela chora. Tem a cena dela lá no cemitério. E em todo momento ela parece ser uma personagem muito triste devido a tudo que aconteceu com ela. Já sobre o Tommy, que no jogo é completamente diferente, eu sinceramente gosto dessa personalidade mais cautelosa dele. Afinal, ele já tem um filho e uma esposa. No jogo faz mais sentido sim ele ter ido na frente delas porque ele se sente culpado pela morte do Joel. Porque afinal, foi ele quem estava com o irmão quando ele foi morto. Mas aqui, o fato dele ter ficado em Jackson pode ser porque a série tem planos para o que vai acontecer na cidade ou algo do tipo. Eu gosto muito das cenas de Jackson, como a cidade funciona, como os habitantes agem, e enfim, todo aquele ataque
que teve, eu achei muito interessante e pode ser que eles tenham planos para fazer mais coisas acontecerem ali. Embora eu não descarto a possibilidade do Tommy, quando descobrir que a Ellie foi atrás da Abby, também ir atrás delas. Assim como o Jesse, que também acho que é um personagem que vai aparecer se deslocando até onde elas estão. Eu tô bem confiante que as decisões tomadas na série foram muito bem feitas para ter uma história mais dinâmica e também mais próxima do que pessoas reais fariam. E por isso eu tenho gostado muito do desenvolvimento aí desses episódios. Mas, claro, quero saber a opinião de vocês. Vocês gostaram desse episódio e estão gostando dessa temporada? Por favor, deixem aqui nos comentários, vamos conversar aqui embaixo. Lembrando que na semana que vem tem o episódio 4, no domingo, e na segunda-feira eu trago um vídeo aqui com a minha análise de tudo que eu achei. Ao todo serão 7 episódios nessa temporada, ou seja, já estamos quase aí nos encaminhando para o meio da temporada, passou muito rápido, mas enfim, sabemos que a história ainda vai ter muito desenrolar e outras temporadas. Então é isso, se inscreva se não for inscrito, deixa o like que me ajuda bastante e até a próxima. Tchau!